Olá, amigos! Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Olha, em nosso tema de hoje vamos falar sobre dignidade profunda. Introdução. Através dos estudos dos ensinamentos do racionalismo cristão, aprendemos que a dignidade não é fruto do acaso, nem se consolida sob o olhar das multidões. Ela nasce no silêncio interior e no trabalho diário daqueles que se empenham em alinhar o que pensam com o que dizem e o que dizem com o que fazem, de acordo com o desenvolvimento progressivo de suas potencialidades e atributos espirituais. Essa coerência interior constitui o ponto de encontro entre pensamento e ação, entre discernimento e prática do bem. Nesta reflexão, procuraremos demonstrar que tal integridade não apenas eleva o caráter individual, mas também irradia uma harmonia silenciosa no ambiente em que se manifesta, tornando-se causa de equilíbrio e de transformação moral, tanto individual quanto coletiva. O vínculo entre o pensamento e a palavra. A elevação da expressão humana tem sua origem no esclarecimento espiritual, processo interior pelo qual a consciência se depura das ilusões e o intelecto se alinha aos valores do espírito. Dessa clarificação nasce o ato de pensar com retidão e de preferir o verdadeiro ao conveniente. O efeito é uma linguagem que renuncia ao artifício e comunica o real com clareza, sinceridade e sobriedade. O esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão gera o pensamento autêntico. O pensamento autêntico produz a palavra justa, e a palavra justa sustenta a força moral que torna possível toda a convivência respeitosa e empática. A palavra enobrecida brota do silêncio reflexivo, prolonga um pensamento depurado e revela uma consciência lúcida. Quando os pensamentos são elevados e íntegros, a palavra adquire firmeza essencial. Ela deixa de ser mero som articulado e torna-se expressão viva do ser, capaz de ordenar interiormente os sentimentos de quem fala e, por ressonância, elevar os de quem ouve. A palavra como fonte para a ação. A palavra só encontra plenitude quando ecoa coerentemente na ação. Entre o verbo e o gesto não existe intervalo moral neutro. Ou a palavra se converte em ato, ou degrada-se em retórica vazia. Quando o discurso não se traduz em prática, o ser se fragmenta. A palavra, desvinculada do caráter, perde profundidade e reduz-se à aparência. Em contrapartida, a palavra justa é causa. A ação coerente, sua exteriorização. E a dignidade, seu efeito. É nessa continuidade austera, nesse processo de aprimoramento, que a dignidade ganha corpo e permanência. A harmonia entre linguagem e ação se manifesta em gestos discretos. O cientista que se recusa a divulgar dados manipulados para agradar patrocinadores. A juíza que garante direitos de minorias, mesmo sob pressão social. A educadora que promove pensamento crítico e inclusão, apesar das resistências institucionais. Coerência como o eixo da vida interior. A coerência é o eixo invisível que sustenta a arquitetura moral do ser humano e impulsiona sua evolução. Funda-se na ordem entre o que se sabe, o que se quer e o que se faz. A incoerência, ao contrário, é o desacordo entre intelecto e vontade. Sua causa é a desordem moral e seu efeito, o enfraquecimento da decisão
e a dissolução do sentido. Quando o gesto deixa de refletir o que se pensa, a consciência se fragmenta e a liberdade interior se perde. Já a coerência devolve ao ser humano a clareza do real e o recoloca no centro de suas decisões comportamentais. O ser humano coerente impõe presença não pela eloquência, mas pela estabilidade de suas convicções e pela seriedade de sua postura. Assim como o eixo silencioso de um compasso traça círculos perfeitos sem jamais aparecer, a coerência guia, em silêncio, os contornos mais precisos da integridade humana. O poder transformador da constância, a dignidade profunda que desejamos ver vivenciada pelo maior número possível de pessoas, não nasce de gestos heróicos, mas da fidelidade silenciosa ao cultivo das virtudes e da prática constante, desinteressada e disciplinada do bem. É na repetição de pequenos atos de prudência e coragem que o ser humano consolida sua estatura moral e robustece seu caráter. A constância é o elemento que converte o ideal em realidade objetiva. A disciplina no viver, fruto dessa virtude, é causa. A paz e a harmonia interior são seus principais efeitos. Quando o ser humano persevera em manter sua integridade, mesmo sob a pressão das conveniências, realiza um trabalho de edificação interior e influencia positivamente todos os que com ele convivem, trabalham ou se relacionam. Toda transformação autêntica é discreta, nasce de uma persistência que não se anuncia, mas que, com o tempo, transforma, eleva e dignifica o ser. A influência moral do exemplo. A coerência vivida possui uma força de irradiação que nenhuma retórica alcança. O exemplo não persuade por argumentos, mas pela evidência silenciosa do ser. Quando autêntico, não se impõe, mas impregna, transforma pela coerência, não pela intenção de influenciar. A confiança que o justo inspira tem por causa sua fidelidade constante ao bem. Seu efeito é uma credibilidade natural que dispensa títulos. Onde há retidão, há luz. E essa luz, mesmo discreta, torna o mundo mais claro, mais compreensível e mais digno de ser habitado. O silêncio como linguagem da verdade. A dignidade autêntica não depende de aplausos, nem se apoia na aparência. Ela surge do recolhimento interior, onde o ser se alinha ao essencial. Nesse silêncio habitado, forma-se uma presença serena, firme e verdadeira, que dispersa afirmação explícita. Em tempos de extrema exibição e de intensa valorização dos aspectos exteriores da personalidade, o silêncio torna-se ato de resistência ética e sinal de lucidez espiritual. É nele que a consciência se depura, fortalecendo a integridade, que se expressa na coerência entre pensar, dizer e agir. Conclusão: a dignidade profunda, aquela que valorizamos e buscamos, não é construção artificial, é luz discreta e vigorosa que emana quando o ser humano desperta para os valores que o sustentam e reconhece a riqueza de possibilidades que traz consigo. Nasce de uma consciência que percebeu a insuficiência dos ideais materialistas, frágeis, mutáveis e incapazes de oferecer ao ser humano a paz e a solidez que verdadeiramente busca. Nesta reflexão, procuramos demonstrar, por meio de conceitos, análises e exemplos, que a vida interior deve seguir um ritmo de racional encadeamento. O pensamento alinhado à verdade
gera uma linguagem coerente. A linguagem coerente orienta a ação justa. E a ação justa produz uma paz interior que não se adquire por meios externos, mas se conquista pela retidão contínua. Quando a existência se estrutura nessa harmonia entre pensar, dizer e agir, ela deixa de ser apenas vivida e passa a ser testemunhada. E é nesse entrelaçamento silencioso entre o ser e o dever ser que se revela o caminho mais seguro e transformador do autoaprimoramento, como nos ensina o racionalismo cristão. Muito obrigado.